Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes, o canal em que eu falo de cinema, literatura, artes visuais e cultura pop, tudo que de repente me der na telha e que seja uma boa desculpa para encetar uma análise historiográfica ou dialogar com o que está acontecendo por aí. Se você quiser um conteúdo mais próximo do acadêmico, mas ainda assim acessível, tem o canal que leva meu nome por extenso e que tem para mais de 200 vídeos sobre história e historiografia. Hoje eu quero falar sobre Jack London. Jack London, que é um dos meus atores favoritos de infância e juventude. E por quem eu tenho especial carinho? Porque foi um dos primeiros autores que o meu pai me apresentou e era um dos escritores favoritos dele. Ao longo da vida, poucas coisas foram tão presentes no relacionamento com meu pai do que a preferência por Jack London e a maneira como nós gostávamos dos livros dele. Jack London viveu apenas 40 anos, de 1876 a 1916, e teve uma vida muito aventureira. Há uma ausência de fontes devido aos incêndios que se seguiram a um terremoto em São Francisco sobre o nascimento dele. Ele nasceu como um filho ilegítimo e a mãe atribuiu a paternidade a uma determinada pessoa, que depois se revelou ser impossível. A questão é que London é o sobrenome do padrasto. E há nesse início conturbado, talvez uma explicação freudiana para muita coisa em sua obra, mas como eu não sigo esse tipo de vertente, eu prefiro pensar nas condições materiais mesmo. A infância do Jack London foi sacrificada. E ele começou a trabalhar muito cedo e a trabalhar muito. Ele abandonou a escola para trabalhar jornadas de 12, de 16 horas, como era usual no século XIX entre as pessoas pobres. E o grande sonho dele de cursar a universidade não se realizou, porque ele estudou, conseguiu ingressar, mas não conseguiu pagar. Então ele ficou pouco mais de um semestre e não há notícias de que ele tenha escrito para os jornais universitários ou que sequer ele tenha se enturmado, dada a diferença social entre ele e os colegas. Mas o que aconteceu na vida dele é que em um determinado momento, ainda muito jovem, ele simplesmente desistiu desse tipo de trabalho exaustivo e praticamente semi-escravo e se jogou no mundo. Ele participou da corrida do ouro no Klondike e aí contraiu escorbuto. Ele foi pescador e pirata de ostras no Pacífico. Ele andou pelo mundo e nessas andanças escreveu contos e romances maravilhosos e conseguiu sucesso, conseguiu até amealhar uma fortuna razoável, mas que, dado o caráter aventureiro da vida, ele não aproveitou tanto quanto poderia, porque devido a todos esses sacrifícios que ele fez ao longo da vida para conseguir se destacar, ele contraiu febres tropicais, o escorbuto prejudicou muito e
No final ele acabou falecendo e não fica muito claro. Ele sofria de uremia em função de cálculos renais gravíssimos, sofria dores terríveis e há dúvida se ele morreu em decorrência dessa dor ou se ele morreu em decorrência de uma overdose de morfina que era receitada para aminorar essas dores, né, para que se pudesse suportar. Durante muito tempo se acreditou que a morte dele tinha sido um suicídio, mas posteriormente pesquisas mais detalhadas levaram a acreditar que se houve mesmo uma overdose foi acidental, mas a causa mortis no atestado de óbito ainda está uremia e cálculos renais. A certidão de nascimento dele, como eu disse, não existe por causa dos incêndios e em toda a sua vida persistem mistérios e persistem. É uma daquelas pessoas que, meio como Ernest Hemingway, que a própria vida dele foi ainda mais impressionante e emocionante do que a sua obra escrita. O que é dizer muito, porque a obra escrita do Jack London é algo, sabe, de tirar o fôlego e é muito viva, é uma prosa muito como a de muitos autodidatas que se jogam no texto sem se preocupar com estilo, com filigranas literárias. Então, o livro que dá título a esse vídeo é esse aqui, O Povo do Abismo. Fome e miséria no coração do Império Britânico, uma reportagem do início do século XX. Foi editada pela Perseu Abramo aqui no Brasil e a edição inicial lá, né, quando foi lançada, é de 1903. E é um livro muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante. Não só em relação à obra como um todo do Jack London, mas porque de fato é uma reportagem sobre a miséria na Londres vitoriana. E é pungentíssimo. Eu sei que tem gente por aí que menospreza a Perseu Abramo por ser a editora do PT. E olha, gente, por favor, né? Há muita coisa interessantíssima na Perseu Abramo. Inclusive obras de grandes figuras do pensamento do século XX. Jack London resolveu mergulhar e fazer uma reportagem sobre a pobreza na Londres vitoriana. E ao invés de sair por aí entrevistando pessoas na figura de um repórter, ele simplesmente se vestiu de pobre e morou na rua durante todo o tempo em que coletou os dados. E o resultado é praticamente uma imersão no objeto da reportagem. É algo monstruosamente bem escrito. E ele chega ao ponto de até questionar os seus próprios motivos. Há um momento no livro em que ele conta que, costurado dentro da roupa, ele levava dinheiro suficiente para uma emergência, para poder sair dali e voltar para os Estados Unidos. Mas ele não levava documentos, ele não levava nada que o identificasse. Se ele tivesse sido preso ou morto, sabe, nós nem saberíamos. Só o editor dele sabia o que ele estava fazendo. Então ele conta como era o dia a dia dos moradores de rua e das pessoas pobres, de como se morava nos cortiços, de como os guardas passavam a noite inteira batendo nas pessoas que estavam dormindo na rua e impedindo-as de dormir. Então, quando chegava o dia, essas pessoas estavam exaustas e se elas se deitassem no banco de uma praça sucumbindo ao cansaço, elas eram mostradas
para as pessoas de bem como vagabundos, como pessoas horríveis, sendo que na maior parte do tempo essas pessoas estavam procurando pequenos serviços e trabalhavam nas condições mais aviltantes. Então, o povo do abismo é algo imperdível e eu considero talvez o melhor trabalho de reportagem de tudo que eu já li do Jack London, e ao mesmo tempo a força narrativa o aproxima de qualquer obra literária do que se chama a grande literatura, mesmo que outras de suas obras não sejam assim consideradas. Eu recomendo muito a leitura de O Povo do Abismo para qualquer um, não só para o historiador que está pensando e que serve como fonte de comparação para a obra do Peter Gay sobre a sociedade vitoriana, é um contraponto excelente e complementa o diálogo com o Peter Gay, e para você que é simplesmente o apreciador de literatura ou alguém que quer saber como eram as condições da miséria no início do século XX, sabe, nos estertores da Londres vitoriana. Está muito bem editado, tem um prefácio excelente, olha, é uma edição que para mim está impecável e eu recomendo muito. Há muito mais a se dizer sobre a obra do Jack London. E eu vou falar sobre os que eu tenho, porque eu tive a sorte de conseguir adquirir ao longo de 40 anos todos os que eu já gostei, todos os livros e os contos que eu me apaixonei. Então, deixe-me explicar uma coisa. Se existe alguém que ainda não sabe aqui no canal, eu nasci no Uruguai. E no Uruguai, em Montevideo principalmente, a frequência aos sebos é muito praticada. Livros são caros. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram um livro no sebo e, quando terminam de ler esse livro, voltam lá e trocam por outro. Às vezes complementam o valor em dinheiro, mas às vezes, com a compra de um único livro, a pessoa consegue ler mais 5 ao longo do tempo, porque ela vai trocando. É quase como se fosse uma biblioteca, se você pensar nesses termos. É claro que, se você é turista e vai lá para comprar livros, o povo vai te esfaquear com toda a vontade, porque o Uruguai é um paísito maravilhoso, mas tem lá suas peculiaridades. Então, eu li muita coisa do Jack London entre os 7 e os 9 anos, que foi a idade em que nós emigramos para o Brasil, mas os livros não ficavam em casa. Depois que meu pai lia e que eu lia, ele ia ao sebo e trocava por outro livro. Então, alguns desses livros eu passei anos e anos da minha vida sonhando em poder ter exatamente. E eles eram dessa coleção aqui, Coleção Robin Hood, que era uma coleção considerada infanto-juvenil, mas que tinha de tudo. Você tem desde lendas do ciclo arturiano, aventuras, como alguns eram feitos em Buenos Aires e outros eram feitos na Espanha. Você tem literatura local também nessa coleção e é muito, muito legal. Então, o primeiro que eu li foi o Chamado das Selvas, que aqui no Brasil acho que chama o Chamado Selvagem, mas eu não tive chance de ter ele de volta na coleção Robin Hood. Quando eu consegui comprar, dessa de uma biblioteca de bolso, mas está na versão integral.
uma letrinha minúscula para poder caber nessa edição. É muito legal porque é sobre um cachorro que é roubado, ele tem uma vida boa, ele é roubado para ser um cachorro de trenó e em um determinado momento ele foge e vai viver a vida selvagem. E há muito aqui, Jack London tinha essa coisa de o ponto de vista do cachorro ou o ponto de vista do lobo. Então é, é cru, é cruel, é brutal, mas ao mesmo tempo é profundamente apaixonante. E nessa linha você vai ter Caninos Brancos, que virou filme, mais de uma versão de filme. Miguel, que é Michael, né? Que é o irmão do Jerry. E o Jerry, esse que é outro cachorro aqui, Jerry das Ilhas. São animais que até tinham uma vida razoável, mas por causa da estupidez e da ambição do ser humano, acabaram tirados dos seus habitats. Há lobos que são domesticados na força bruta e acabam, no caso do Miguel, ele é raptado para ser vendido a um circo. E Jack London era profundamente contra os circos com animais, então ele narra com requinte de detalhes como era o treino desses animais no circo, a crueldade. Eu lembro que quando a minha mãe leu e eu era criança, meus pais resolveram nunca levar a gente a um circo, então eu não tenho essa infância que muita gente tem de achar o circo maravilhoso e lindo, porque meus pais odiavam circos por causa desse livro. E eu li na adolescência, posteriormente, porque alguns desses aqui estão em espanhol, porque minhas primas e as minhas tias, como sabiam que eu gostava, compravam, são todos usados, e mandavam para mim pelo portador, sabe? Aquela coisa de que alguém vai passar pelo Brasil, leva esse livro, e é assim que eu recebia. E depois eu comprei, esse é o primeiro que eu comprei mesmo, do Círculo do Livro. São contos. E Jack London era um exímio contista. Depois tem esse aqui que eu roubei de um hotel. E mais não vou contar. Depois tem esse aqui, Na Terra dos Lobos. E a gente vai ter A Travessia do Snark, que é autobiográfico. Snark era o barco que ele sempre sonhou e que ele acabou adquirindo, e aí com a segunda esposa eles viajaram pelos mares do sul e é muito legal. O Lobo do Mar, que é uma história brutal sobre o sequestro de duas pessoas por um pirata, né? Porque no século XIX ainda tem gente que vive da pirataria e não é romântico como querem fazer parecer lá na época dos corsários e filibusteiros. E eu vou ter aqui dois livros que eles têm para mim um significado bastante especial. Esse aqui se chama O Andarilho das Estrelas e eu só tive acesso há poucos anos. E é uma história muito legal porque a minha mãe leu esse livro na juventude e amou, e sempre me contava sobre esse livro, e nada de eu encontrar esse livro para comprar até que na época da pandemia, se eu não me engano, eu achei uma edição em português e comprei. É sobre um cara que está preso, que ele foi preso por um crime que não cometeu, é uma dessas histórias, né, meio à la Boulgest, e que durante a tortura na cadeia, ele pratica a viagem astral. Então ele se locomove, né? O espírito dele vai para o Império Romano, vai para a Coreia na época imperial, sabe? É muito legal e muito bem escrito. E tem também esse aqui, O Tacão de Ferro, que é um, uma distopia sobre o que aconteceria com os socialistas no momento em que um regime totalitário tomasse conta do mundo e eles entrassem na clandestinidade.
E eu lembro a vocês que Jack London faleceu em 1916. Antes, portanto, da Revolução Russa, logo depois, né, da Revolução Mexicana e todos os seus desdobramentos, mas antes da ascensão do fascismo de Mussolini, antes de tudo isso, o que o Jack London conhecia de muito perto era o imperialismo e o colonialismo, mas ele era um socialista espontâneo, ele era alguém que conheceu o socialismo lendo textos, se apaixonou e começou a pensar o socialismo a partir das suas próprias experiências. E nesse sentido, eu vou dizer algumas coisas e já devo avisar que eu tenho conhecimento de causa, porque o meu pós-doc em Filosofia da Educação na Faculdade de Educação na Unicamp é analisando a obra de Edgar Rodrigues, o historiador anarquista, que também era autodidata e que construiu, a partir das suas próprias experiências de pesquisa, toda uma interpretação e uma metodologia para contar história. Quer dizer, o Edgar Rodrigues era um historiador autodidata com um método próprio e um método extremamente eficiente e muito bem resolvido, mesmo sem nunca ter tido qualquer orientação acadêmica. Jack London faz um percurso muito parecido, só que voltado para o jornalismo e para a literatura. Então, a relação do Jack London com o socialismo é uma construção muito lenta de conhecimento e que padece de uma série de deficiências, não apenas por causa do seu histórico de vida, mas porque ele está dialogando com uma ciência do século XIX, do último quartel do século XIX, que é a ciência racista. Muitos socialistas daquela época foram sugados por essa armadilha de pensar o socialismo como um pensamento científico e colocar a ciência em um patamar de glorificação, mas estar lidando com uma ciência extremamente problemática, racista, colonialista, eurocêntrica. E como muitos desses socialistas não tinham a maturidade crítica e intelectual para criticar essa ciência, eles estavam imersos nessa situação, há algumas coisas no Jack London que para o leitor de hoje são racistas. Eu não chego a esse ponto de anacronismo. Eu diria que ele é um fruto do seu tempo, em tudo que ele tem de magnífico e em tudo que ele tem de questionável. Mas, inclusive, se vocês pensarem, e tem muita coisa lá no meu canal original que leva o meu nome por extenso, e tem algumas lives aqui sobre racismo no cinema e tudo mais, em que eu entro em algum detalhe sobre as ciências racistas, a teoria da supremacia racial branca que norteia a ciência no último quartel do século XIX, contamina a teoria da evolução, criando o darwinismo social, contamina uma série de outros modelos de pensamento. Contamina até, se vocês me permitem, o kardecismo. E deixa sequelas desse pensamento racista no kardecismo até hoje. E agora é que, né? Agora postei e corri, né? Mas é isso. A prosa do Jack London, em contos magníficos, muito bem estruturados, com impacto e muito bem resolvidos, ela é brutal, porque ela retrata um mundo brutal. Ela retrata o Alasca da corrida do ouro, ela retrata a Califórnia praticamente selvagem ainda, mesmo
quase no fim do século XIX. Ela retrata a miséria das pessoas, as desigualdades sociais, o absurdo do sistema carcerário dos Estados Unidos, em que a tortura comia solta e não havia o que se pudesse fazer. Tudo isso está lá, e está lá contado com um requinte de detalhes, o uso da língua que está muito próxima de um uso popular, mas que não é afetado, não é alguém com uma experiência erudita em literatura que está afetando a linguagem popular. É alguém oriundo de um meio popular que está contando e fazendo crônicas da realidade da sua época, e que ele toma todos os pontos de vista possíveis, até aqueles dos animais, de quem ele está denunciando o sofrimento de maus tratos. E isso o torna para mim o precursor de uma vasta parcela da literatura estadunidense do século XX, muito embora não se lhe dê esse crédito. Eu recomendo vivamente o Jack London, eu recomendo qualquer coisa que vocês pegarem dele, mesmo os escritos menores são profundamente apaixonantes. E eu recomendo O Povo do Abismo. O Povo do Abismo é imprescindível para quem quer entender os estertores da Londres vitoriana, para quem quer entender toda a trajetória que vai daqueles romances medonhamente melodramáticos do Charles Dickens, passando por Jack o Estripador e tudo mais que implica Whitechapel e o East End londrino. Então, gente, é isso. Leiam, procurem se informar sobre a leitura e qualquer coisa deixem aqui nos comentários. Um enorme abraço e até a próxima. Cuidem-se muito.